Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas e bem-vindes ao nosso bate-papo de hoje. Como é que vocês estão? Alice, Dávila, Elisa. Tô aqui com meu vinho. Vão entrando aí. Enquanto vocês vão entrando aí, tô dando uma olhada aqui nas perguntas que já foram enviadas, né, pra gente ao longo do dia, na caixinha de perguntas. Boa noite pra todo mundo. César! Bom ter você aqui. Sandro, Lari. Boa noite pra todas as pessoas. Se você não sabe ainda, o tema da nossa quarta-feira, do nosso bate-papo de hoje é sobre a liberação das FIV, da reprodução assistida pelos planos de saúde, tá? Vamos lá, toda quarta-feira, gente, eu abro um bate-papo, É linda essa vista, né? É aqui da janela do meu quarto. Eu abro um bate-papo, né, com vocês sobre algum assunto, sobre algum direito da nossa comunidade. Na semana passada nós falamos sobre a liberação das cirurgias pelos planos de saúde, sobre o direito da liberação das cirurgias pelos planos de saúde. E hoje nós vamos falar sobre o direito da liberação da reprodução assistida pelos planos de saúde. Então já pega aí a sua bebida. O meu é esse vinho, essa taça generosa de vinho aqui, ó, tá uma delícia. Já pega aí a sua bebida e vem comigo que vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês como, né, eu compartilho com os meus clientes, né, o conhecimento que eu compartilho com os meus clientes, né, com as minhas clientes, principalmente as meninas, né, embora não seja restritivo a elas, tá? O casal aí dos meninos, né, das pessoas, dos homens que se relacionam com os homens, e os casais transcentados também têm direito a acessar. Vou ficar bêbada não, Flávia, fica tranquila. Tem direito também à liberação da reprodução assistida aí pelos planos de saúde, tá? Então agora nós vamos falar aqui nesse bate-papo sobre esse assunto especificamente, tá? As Quartas de Lei é um programa da Bicha da Justiça que você consegue se inscrever de forma gratuita lá num link que tá lá na bio. E ela funciona como se fosse um Netflix, sabe? A gente chama de Bichaflix, onde todo o conteúdo ele fica armazenado para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem. Por quê? Porque as lives elas ficam disponíveis no perfil só durante um pequeno período. Depois a gente retira e só quem se inscreve, né, é que tem acesso ao conteúdo de forma estruturada. Então não perde tempo não, vai lá no perfil rapidinho, enquanto eu tô aqui conversando, né, dando essas notícias iniciais, vai lá no perfil e já se inscreve para ter acesso ao nosso Bichaflix, conteúdo estruturado das Quartas de Lei, né, que é todo conteúdo jurídico que a gente traz aqui para vocês depois ver, rever e acessar, né, com calma depois, tá bom? Então o assunto de hoje é como que eu libero a minha FIV pelo plano de saúde, né, ou pelo convênio, tá? Vamos lá, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quando a gente fala desse direito, é preciso ter em mente que quando ele é concedido, quando a gente tem a decisão favorável da justiça, o convênio, o plano de saúde, ele tem que cobrir 3 grandes custos, tá? 3 grandes custos. Os custos médicos, os custos da clínica, que geralmente é aquilo que é o mais custoso, né? Aquilo que é mais caro.
Então, aquele orçamento da clínica que a gente quase cai para trás, sabe? Esse custo é o custo 1, é aquilo que o convênio tem que custear. Esse é o primeiro custo. Segundo custo que está englobado ali nas decisões que têm sido concedidas, né, para o custeio aí da reprodução assistida. Os medicamentos necessários para a reprodução assistida. Então, sabe aqueles medicamentos que são utilizados para poder induzir a ovulação ou algum outro medicamento que é necessário durante o processo da reprodução e que são medicamentos que são caros? Esses também são de cobertura obrigatória, pelo menos têm sido compreendidos como de cobertura obrigatória aí pelos convênios. E o terceiro e não menos importante, ou também não é mais importante, é só um custo que também precisa ser cobrido, tá? Porque sem ele não é possível viabilizar, né, a reprodução. O material genético, que é o sêmen, no caso aí das reproduções, né, que envolvem, né, as duas meninas, ou uma reprodução solo, né, de maternidade solo, ou no caso, né, de 2 meninos, a questão dos óvulos, perfeito? Então, o material genético que a gente sabe que é comprado dos bancos específicos, né, aí dos bancos de material genético, que também são custosos, né, tem um custo alto, eles também são de cobertura obrigatória. Em regra, é esse tripé. Pode ser que seja necessário uma cobertura adicional, específica para o seu caso, como o caso de algum exame específico, tá? Como aqueles exames de mapeamento genético, que pode ser de cobertura também, tá? Ou alguma outra questão que seja necessário. O que vai definir a obrigatoriedade da cobertura vai ser a necessidade médica, né? Ou seja, o prognóstico médico, tá? Então, o que é o mais importante que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Mais 7 mil reais, exatamente esse é o valor que normalmente se paga por aí, tá bom? Então, esse valor aí também estaria coberto aí pelos planos de saúde. Então, em regra, é um tripé, material genético, os medicamentos e os valores aí referente às clínicas de reprodução. Então, já matei a primeira pergunta, que é o que é coberto dentro do procedimento, tá bom? Bom, beleza. Cada pergunta, um gole de vinho, porque a gente também não é de ferro, tá bom? Pra adiantar, vocês vão mandar pergunta, gente, pra mim? Por onde? Pela caixinha de perguntas, do lado direito, no canto inferior, balãozinho de perguntas. Vocês podem mandar as perguntas de vocês no balãozinho. Eu também, Bela, do balãozinho de perguntas. Não adianta me mandar perguntas aqui no comentário, porque vai subir as perguntas, eu vou ficar perdida, tá? Eu vou ter mais dificuldade. Então, manda aqui no balãozinho, tá? E aí, eu vou conseguir responder, tá bom? Mas eu vou aproveitar e vou responder da Mi, que tem as notas fiscais dos medicamentos. Será que é só mandar para o plano? Não, não é. Na hora que eu estiver falando aqui do procedimento, eu vou explicar como. Perfeito? Então, vamos lá. Beleza, já respondi, então, a questão aí do que é coberto. Muito bom. Vamos lá. Bruna, qualquer plano de saúde cobre o procedimento? Vamos lá. Teoricamente, sim. Mas para a gente ter certeza, é preciso avaliar o contrato, tá? E aí a gente aqui da Bicha da Justiça, que já tem total experiência nessa análise,
nós separamos aqui uma condição legal para todo mundo que tá na live, que é o quê? Você que tá aqui na live e que se inscreveu no Quartas de Lei, você vai poder me mandar o seu contrato lá pelo WhatsApp. Qual o WhatsApp, Bruna? Se você se inscreveu no Quartas de Lei, você tem acesso ao número do WhatsApp. Você vai me mandar o seu contrato lá pelo WhatsApp, que a gente vai analisar o seu contrato para ver se o seu convênio cobre a liberação da FIV de forma gratuita, tá? Se ele é obrigado a liberar. Então, essa condição nós fizemos aqui pro pessoal que tá assistindo a live. Manda pelo WhatsApp. Você só vai ter o acesso ao WhatsApp se você se inscrever. Então, vai lá na bio, se inscreve, que você vai receber o WhatsApp da gente. E aí você vai mandar o contrato. E a minha equipe vai analisar o seu contrato e ela vai te dar uma resposta. Fulano de tal, seu contrato, você tem direito. Fulano de tal, seu contrato, não tem direito. Ok? Ok? Tanto faz FIV ou inseminação. Tanto faz. Reprodução assistida como um todo. Tá bom? Então, só pra quem tá aqui na live, tá? Ah, Bela, maravilha! Um brinde pra você. Abramos mais vinhos, que a gente precisa comemorar a vida. Só quem tá na live, vai lá, se inscreve na bio, deu até bigodinho. Vai lá, se inscreve na bio, manda o contrato pelo WhatsApp, que a minha equipe tá agora, todo mundo tá posto pra analisar o contrato e também pra já dar uma resposta. Entre hoje e amanhã a gente já dá uma resposta pra vocês se cabe ou se não cabe. Já facilita bastante, né, gente? Já economiza bastante, né? Uma energia, saber se você tem direito ou não. Tá lá na bio o link tá lá na bio, certo? Rúbia, certo, Rúbia? Tá na bio, né? Beleza. Então, em regra, é isso, tá? Mas tá bom, Bruna. Então, vamos lá. O meu contrato, você me disse que o meu contrato, eu tenho direito. Como é que eu faço para acessar esse direito? Como é que eu faço para acessar esse direito? Por onde que eu começo? Eu tô perdidona aqui. Por onde que eu começo? Você vai começar por uma indicação médica. Então, a primeira coisa que você vai precisar aí, além de conversar comigo, né? Para você entender em relação ao contrato, é o quê? É você marcar uma consulta na clínica médica que você queira fazer o procedimento. Ou em qualquer clínica, tanto faz, tá? Você vai marcar uma consulta. Se você ainda não sabe qual clínica deseja fazer, nós temos aqui uma relação de clínicas médicas que nós já fizemos uma pesquisa dos médicos, que a gente já conhece o trabalho deles, que eles atendem no formato online, que são pessoas que são comprometidos com a comunidade e que nós também podemos indicar para vocês. Nós vamos indicar algumas para vocês e aí vocês escolhem o que faz sentido para vocês, tá? Marcou a consulta com o médico. Chegou na consulta, esse médico da clínica da reprodução, ele vai fazer um relatório médico. Esse relatório médico, ele precisa ser um relatório médico onde ele vai fazer uma prescrição médica do tratamento da reprodução assistida indicada para o seu caso. Gente, isso é tão importante que eu, em conversa com vários médicos, a gente já fez um modelo de como esse relatório precisa ser. Por quê? Porque eu tenho experiência na justiça, são 20 anos de advocacia. Então, eu sei o que funciona no judiciário, né? Eu sei o que funciona com um processo na justiça. E a gente está falando aqui de liberar um processo contra um plano de saúde na justiça, ok? Então,
levando em consideração a minha experiência, que eu processo plano de saúde para liberar várias coisas, inclusive reprodução assistida. Sentei com vários médicos e a gente fez um modelo de um relatório que fosse bom para o juiz entender o que é o pedido, entendeu? E fosse completo para traduzir o que é esse tratamento de reprodução assistida. Então, para os nossos clientes aqui, os nossos clientes já vão nessa consulta com esse modelo já encaminhado, para ele já levar para esse médico dele o modelo para ajudar o médico a fazer um relatório muito, muito parecido. Gente, vamos mandando as perguntas no balãozinho, tá? Por quê? Porque senão vai subindo aqui e aí vai se perdendo as perguntas, eu vou ficando doida, tá? Me ajuda aqui que come a sanidade. O balãozinho tá do lado direito, embaixo, com uma interrogaçãozinha assim, tá bom? Beleza. Então o médico, ele vai fazer esse relatório médico. Nesse relatório, ele vai dizer... Obrigada, Flávia, que tá respondendo aí o pessoal com maestria, né? Flávia, que é aqui da Bicha da Justiça, né? Minha sócia maravilhosa, que entende desse processo maravilhosamente bem. Vai vir no relatório, então, o tratamento médico, se é FIV, se é inseminação artificial, se vai ser FIV, vai utilizar quantos embriões, se o material genético é das duas mães, se não é, qual o material genético que vai ser usado, se é embrião in natura, se é embrião congelado, qual é a quantidade que vai ser transferido, quantas tentativas serão, se o material genético é de banco nacional, se é de banco internacional, por que é de nacional, por que é de internacional, e assim sucessivamente, tá? De posse desse relatório, aí esse relatório, eu vou pegar esse relatório médico e eu vou dividir a minha atuação em duas etapas. Primeira etapa é a etapa extrajudicial. O relatório, Paty, é só para os nossos clientes, tá? Então, eu vou ter o maior prazer em ser sua advogada. Só chamar o suporte aqui, que a gente te dá todo o suporte possível aí, pra gente poder juntas conseguir ter acesso aí à liberação aí da reprodução, tá? Eu divido a nossa atuação em duas etapas. A primeira etapa é a etapa que eu considero mais importante, que é a etapa extrajudicial. É a notificação formal do plano de saúde, tá? Nessa notificação formal do plano de saúde, eu vou pedir a liberação do procedimento de forma voluntária. E nessa etapa, o plano de saúde, ele vai dizer o quê? Não. E é o momento que eu tenho para juntar as provas. Pessoal, manda o número do suporte, o WhatsApp do suporte aqui no comentário, por favor, tá? Para o pessoal entrar em contato direto com o suporte. Vai ser o momento em que eu vou juntar as provas necessárias para encurralar o plano de saúde no processo judicial. Então essa fase, ela precisa ser muito bem feita. Por isso que eu digo, não é só juntar, na hora que a gente vai pedir reembolso, né, no caso dos reembolsos, não é só juntar as notas fiscais e mandar para o plano de saúde pedir reembolso. Precisa ser muito bem feito. Para quê? Para que a gente junte todas as provas necessárias, encurrale o plano de saúde, para que na hora que for para a fase judicial, a gente tenha muito mais tranquilidade na condução do processo judicial, tá? Então, eu divido essa em duas etapas. Primeira etapa é a fase extrajudicial, que é a fase de notificação formal do plano de saúde para obter a negativa. O plano vai liberar voluntariamente? Não, não vai. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu e não vai ser agora, tá? E não existe essa possibilidade.
Até porque nem eles têm, né, clínicas de fertilização na rede conveniada, tá? E aí, uma vez negado, que hoje tem demorado em torno de uns 60 dias mais ou menos, aí a gente vai para a parte judicial, né? Que é entrar com processo na justiça, tá? Tempo médio de processo. Pergunta clássica que provavelmente você deve estar perguntando aí. Tá bom, Bruno, entendi, mas quanto tempo demora isso daí? Depende muito de onde você mora. Por quê? Eu atuo, né, eu advogo no Brasil inteiro. E aí, a advocacia, ela fixa aí, eu vou fixar, peraí, deixa eu só ver como é que eu fixo isso daqui. Fixar comentário, pronto. Aí o WhatsApp, pessoal, pro pessoal chamar já diretamente o nosso suporte para conversar diretamente com o nosso suporte, tá? Que tá interessado aí, né, na contratação dos nossos serviços. Eu advogo no Brasil inteiro. E os tribunais, eles são estaduais nessa matéria, tá? Então, por exemplo, um processo aqui em São Paulo, ele demora bem menos do que um processo no Rio de Janeiro. Eu falo que é basicamente metade do tempo do que o processo do Rio de Janeiro. Então, depende muito de onde você está. Quando você vem conversar comigo, para eu entender seu caso, para a gente traçar a estratégia para o seu caso, eu vou saber onde você mora, e aí a gente vai conseguir te dar um panorama de tempo médio de processo, tá? De quanto mais ou menos vai demorar esse processo, ok? Aí já vou emendar aqui uma pergunta. Existe duas possibilidades aqui. Existe a possibilidade da liberação da reprodução assistida, que é quando a gente entra com um processo para que o plano de saúde, ao final do processo, pague integralmente os custos da reprodução assistida. Então, primeiro a gente entra com o processo, espera a decisão final do juiz, e quando o juiz dá a decisão, o plano de saúde paga os custos e você vai fazer a reprodução assistida. E existe a possibilidade do que a gente chama de reembolso, que é quando você faz a reprodução assistida, pega os comprovantes dessa reprodução assistida e a gente vai entrar com um pedido de reembolso, tá? No pedido de reembolso, é muito importante que antes de você fazer todo o procedimento da reprodução assistida, a gente faça aquela primeira etapa da notificação extrajudicial. Ou seja, que você vá na clínica, pegue o relatório, que com o relatório eu faço uma notificação formal do plano de saúde, que com essa notificação o plano negue, e aí depois que o plano negou, você comece o procedimento. Isso vai demonstrar boa fé e a probabilidade da gente ter um reembolso integral aumenta significativamente. Ah, Bruna, mas eu já fiz. Tem como reembolsar? Tem. Mas aí as chances diminuem um pouquinho. As chances do reembolso acontecer de forma integral diminuem um pouquinho. Mas significa que nós não vamos tentar? Não, porque a gente não deixa dinheiro para plano de saúde, né, gente? De jeito nenhum, né? Se tem uma chance de ganhar, de recuperar o investimento que você fez, porque você tem o direito de ter o dinheiro de volta, nós vamos tentar, obviamente. Mas, claro, se você ainda não fez o procedimento, o ideal é aguardar a negativa do convênio para fazer, porque aí aumenta significativamente as chances do reembolso acontecer de forma integral. Tá compreendido?
Vai mandando um joinha aí pra mim, pra eu entender que vocês estão entendendo o que eu tô falando, hein? Cadê meu joinha, gente? Um coraçãozinho, alguma coisa. Diferencia se o plano é básico ou prêmio? Roberta. Não. Teoricamente, não. Não faz diferença dos planos. Mas eu fiz uma condição bem legal pro pessoal que tá aqui na live, tá? Pro pessoal que tá aqui na live, eu fiz uma condição muito bacana, que é o seguinte: uma das coisas que a gente precisa avaliar, né, em relação à cobertura do plano de saúde, é se o plano de saúde cobre, se aquele plano em específico cobre. Então, o que eu combinei com o pessoal que tá aqui na live e que se inscreveu na campanha Quartas de Lei? Que eles vão mandar lá pro WhatsApp da bicha, que é esse que tá fixado aqui, o contrato do plano de saúde, que nós vamos analisar o contrato para ver se a pessoa tem o direito ou não, tá? Então, se você tem interesse na liberação da FIV pelo plano de saúde, quero fazer novamente o processo, o que eu faço? Chama a gente pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp tá fixado aqui, ó, Paty. Só chamar a gente pelo WhatsApp. Se você tem interesse em fazer a liberação da FIV pelo plano de saúde e quer saber se o seu plano de saúde cobre, que é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Eu tô disponibilizando o tempo da minha equipe para fazer essa análise para você. Só mandar a cópia do seu contrato pro meu time pelo WhatsApp. Você vai se inscrever lá no link da bio, tem o link de inscrição das Quartas de Lei, que é esse programa que nós estamos aqui hoje, né? Esse programa maravilhoso que nós estamos aqui hoje, né? E aí você vai mandar e o meu time vai analisar o seu contrato e ele vai te dar um retorno se você tem direito, se o seu contrato tem cobertura ou não, tá? E aí a gente vai te dar o direcionamento dos próximos passos, ok? Claro que sim, Jordana. Mais barato. Se ela quiser doar porque ela quer fazer a doação, porque sente no coração a doação, maravilha. Mas o valor é indiferente para a obrigação do plano de saúde, tá, gente? O orçamento pode ser de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mil reais. Não importa. Não é o valor, é a indicação médica que importa para a obrigação do plano de saúde, tá? Eu já peguei orçamentos dos mais variados. O juiz, ele não fica preso ao orçamento. Então, Jordana, respondendo a sua pergunta, tá? O fato de estar mais barato não é um problema, não. Da mesma forma, o fato de ser um orçamento mais caro, por ser uma clínica mais conceituada, eu quero fazer com a clínica top de linha, a mais cara do Brasil. O problema é do plano, porque ele poderia indicar, ele poderia ter escolhido e indicado no momento certo. Ele preferiu negar, agora ele vai ter que pagar aquilo que a gente está indicando, entendeu? É assim que funciona dentro do judiciário. E eu não tenho dó. Eu tenho que garantir que vocês tenham acesso, né, à melhor condição aí de enfim. Vamos lá, gente, ó. Esse programa aqui é o Quartas de Lei. Toda quarta-feira eu abro um bate-papo com vocês
sobre algum assunto de interesse, né? Algum assunto sobre os nossos direitos, direito da nossa comunidade. O assunto de hoje é a liberação da reprodução assistida pelo plano de saúde, FIV ou inseminação ou qualquer outro mecanismo, pode ser barriga por substituição, qualquer outro mecanismo, tá? Semana passada foram as cirurgias pelo plano de saúde e semana que vem vai ser retificação de nome de gênero de pessoas que moram fora do país. As lives, elas ficam salvas por 24 horas, mas calma, não criemos pânico. Você consegue acessar o conteúdo de forma irrestrita pelo Bichaflix, de forma gratuita, tá, gente? É só se inscrever no Quartas de Lei pelo link que tá na bio. A gente criou o Bichaflix, onde a gente mantém esse conteúdo todo arquivado lá, para vocês revisitarem quantas vezes quiserem, tá? E é só se inscrever lá no link que tá na bio, que tá lá no destaque, é bem simples. Outra coisa, se você tá aqui comigo e tem interesse em prosseguir, né, para obter mais informações, como acessar aí, dar os próximos passos para poder acessar a reprodução assistida pelo plano de saúde e quer ter acesso, né, ao meu escritório, à minha equipe, basta você entrar em contato com esse número que tá, por esse WhatsApp, que tá fixado aqui nos comentários, tá? Esse é o nosso número oficial, tá bom? Como funciona a licença maternidade para quem não irá gestar? É uma excelente pergunta, foge um pouquinho aqui, mas basicamente é o seguinte: a mãe gestante já tem o direito, a mãe não gestante, ela só tira o período da licença paternidade, exceto se tiver motivos para conceder uma licença maternidade, geralmente associada a questões de saúde. Quando isso acontece, a gente precisa entrar com uma ação pedindo para a justiça conceder uma licença maternidade para mãe não gestante, tá? Tem funcionado muito aqui na indução à lactação. Mãe não gestante que induz a lactação, a gente tem conseguido muitas decisões judiciais pelo período da licença maternidade. Rúbia, me lembra disso amanhã, tá? Por favor. Só para eu não esquecer aqui. Agora vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Ela tava pedindo, eu entrei atrasada, ela tava pedindo para entrar algo para mandar algo no WhatsApp para a equipe analisar. Era o contrato do plano? Era, gente. O gerente enlouqueceu. Eu tô dizendo para vocês que quem tá na live pode mandar o contrato do plano de saúde pelo WhatsApp, que a minha equipe vai analisar e vai dizer se você tem o direito de forma gratuita, tá? Se você tem o direito ou não. E vai te instruir quais são os próximos passos. E eu tenho certeza que vai ser o maior prazer pra gente. Já te responderam, Bela. Olha que maravilha, estão aí, né? Tão ativos aí. E eu tenho direito, que vai ser o maior prazer pra gente caminhar em conjunto. WhatsApp fixado, isso mesmo. Caminhar em conjunto com vocês na conquista desse direito, tá? Nós vamos juntos aí caminhar na conquista desse direito. Depois que o plano liberar, a FIV precisa fazer imediatamente? Não, Karina. Isso é uma coisa muito boa, porque depois que sai a decisão judicial, como que funciona? Saiu a decisão judicial e aí o plano de saúde vai cumprir, né, voluntariamente ou por execução, enfim, ele vai pagar os custos, né? E aí a clínica vai abrir a agenda. E vocês vão se programar para poder fazer o procedimento. Pode ser que esse procedimento, inclusive, pode ser picado. Advogo para casais héteros também, tá?
Mas aí a gente precisa conversar, porque tem critérios para isso. Mas sim, a gente advoga para casais héteros também, tá? Nessa questão da reprodução assistida. Aí vocês vão conseguir se programar. Até porque a gente sabe que a reprodução assistida, ela pode ser parcelada, né? No sentido assim, ela é fracionada, né? Então vocês conseguem se programar sim, tá? Não precisa ser cumprido no prazo específico, não, ok? Vamos lá. A minha esposa é militar da aeronáutica. Como funciona? Ela pede o contrato de assistência médica dela? Isso! Pode pedir o contrato da assistência médica dela junto ao pessoal lá que eles fornecem, tá? Vamos lá. Boa, essa pergunta da Ana é muito boa, Ana. Obrigada por essa pergunta. E no caso de mais de uma tentativa, seja de FIV ou inseminação, teremos que abrir um processo para cada tentativa? Não. Sabe por quê? Porque na hora que eu faço o relatório, quando eu fui fazer o relatório, eu fui conversar com os médicos, eu peguei os dados estatísticos e a gente entendeu que, em média, geralmente, com 3 tentativas, a média é que a gravidez aconteça com 3 tentativas, tá? Então, a gente pede para que no relatório seja compreendido que o tratamento compreenda pelo menos 3 tentativas. A gente coloca no mínimo, a gente orienta no médico para colocar no mínimo 3 tentativas. O ideal é que sejam 5, tá? Então, justamente para que não se tenha que entrar com um processo para cada vez que você vai tentar. E eu pensei isso, a minha análise foi justamente essa, né? Pensar numa perspectiva de justiça econômica, né? Não seria justo, do seu ponto de vista financeiro, e nem seria viável, do seu ponto de vista financeiro, entrar com um processo cada vez que vocês têm que viabilizar a tentativa. Então, por isso, a gente chegou nesse número. A média de tentativas trazida pelos médicos é de 3. Em regra, com 3 tentativas, a gravidez acontece. Então, pelo menos que no tratamento seja prevista 3 tentativas, tá? Então, a gente orienta isso pro médico. Não, meu convênio é da empresa. Tem contrato específico também? Não, pode ser o geral da empresa, tá? Só pedir o geral da empresa. Doação de óvulo deixa o procedimento de FIV mais barato? Deixa, Fernanda, mas para esses fins aqui não faz diferença, entende? Você pode, se você quiser doar porque você se sente confortável, porque você quer ajudar as pessoas, etc. Sim, mas se você se sente obrigada, entre aspas, a doar para baratear o custo, aqui não faz sentido. Porque o plano de saúde vai ser obrigado a custear independente do valor do procedimento, entendeu? Não estou com contrato em mãos agora. Posso enviar amanhã? Pode. Dá para fazer com plano empresarial? Dá sim. Existe o plano aprovado de primeira? Não. Só com muita briga, meu anjo. Com briga boa. Briga com advogado que sabe o que tá fazendo. Porque se não souber também, vai perder tempo e energia, sabe? Sendo bem sincera, gente. Porque a gente tem que ser sincera, né? Acho que a gente não
não perde oportunidade de ser sincera nessa vida, não. Eu tô olhando, Bruna. Calma que eu chego lá. Calma que eu chego lá. Tô olhando todas as perguntas. Eu vou responder todas, gente. Calma. Deixa eu só molhar o bico. Só um minutinho. Vão mandando as perguntas aí. Que eu vou olhando todas. Enquanto isso, gente, deixa eu só falar um negócio aqui com vocês. Aproveita e vai lá no link da bio e já se inscreve pro nosso Quartas de Lei, que é esse programa aqui que nós estamos aqui hoje, né? Toda quarta-feira, às 19 horas, eu apareço aqui na sua tela pra gente bater um papo sobre algum direito da nossa comunidade. E são direitos variados, né? Assuntos variados. E você, uma vez inscrito, você tem acesso ao Bichaflix, que é o nosso repertório de lives salvas. Então, todas as lives elas ficam salvas para você revisitar, né? E além disso, você recebe informações sobre as próximas lives. Então, às vezes é um assunto que te interessa e que você vai receber durante aquela semana informações sobre aquele assunto, tá? Então, não perde a oportunidade, não, vai e se inscreve, que é de graça mesmo, né? Assunto bom, a gente tem que replicar, se inscrever, divulgar, porque de informação falsa a gente tá cansado. Então, vamos focar naquilo que é bom, né? Vamos lá. Existe precedentes? Boa, Bruna, pergunta boa. Sobre a questão dos precedentes. A grande questão dos precedentes, a primeira coisa, né? Vamos falar da questão dos precedentes. A primeira coisa sobre as pesquisas dos precedentes diz respeito à questão da segredo de justiça, né? Por exemplo, os nossos processos são todos em segredo de justiça. Principalmente porque... Primeiro porque a gente está lidando com direito da comunidade LGBT, né? Então, toda vez que a gente fala de direito da comunidade LGBT, eu preciso restringir o acesso das pessoas aos dados, por uma questão de segurança. Então, essa é a primeira questão. Então, todos os nossos processos, sejam eles ativos ou os que já têm decisão, são processos com restrição de acesso. Porque isso é em tudo, tá? Desde coisas relacionadas à saúde, a questões de família, a questões de nome, a questões de tudo. Porque existe uma preocupação muito grande com a segurança das pessoas que estão aqui. Tanto é verdade que a gente, quando divulga as decisões lá no perfil, a gente divulga, mas a gente não coloca nem informação do processo e nem informação da pessoa. Justamente para manter a sigilosidade dessas questões. Porque a gente lida realmente com uma visibilidade muito grande. É um perfil que tem uma visibilidade muito grande, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O que nós temos hoje de decisão? É um direito muito recente, né? A gente está falando de uma construção muito nova, de 2 anos para cá. É algo muito novo. Mas não é algo que desamparado, né? Ele não tá descampado, né? Existe um histórico de reconhecimentos, de precedentes anteriores que faz com que a gente chegue na mesma construção jurídica, que permita com que a gente chegue nesse ponto aqui de reconhecer que os planos são obrigados a custear a reprodução assistida para o público LGBT. E o histórico, o que nós temos de decisão em relação ao público LGBT especificamente, hoje 50% reconhece o direito e 50% não reconhece. Então, 50% das decisões hoje são positivas e 50% são negativas. Mas, o que nós temos de decisões históricas que antecede as decisões LGBTs são muito positivas, né? Que são as decisões que reconhecem a obrigatoriedade dos planos de custear os procedimentos para as mulheres com câncer, que já é uma construção bem mais antiga, e
da mesma forma, as decisões que reconhecem a obrigatoriedade de se custear em casos de infertilidade. E no caso LGBT, na nossa tese jurídica, né, eu não vou tratar, é a mesma coisa, tá, Doralice? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. É diferente, mas é a mesma coisa. Eu não vou trazer a tese jurídica, obviamente, né? Porque eu não vou entregar o ouro. Porque é claro que tem bastante advogado aqui doido para poder pegar o ouro. Mas é basicamente uma hermenêutica jurídica que pega tudo que já foi construído dentro dessa perspectiva. Então, o que nós temos hoje de decisões nossas, né? E vocês, de fato, não vão achar porque são decisões que estão em segredo de justiça, né? Porque a gente trabalha os nossos processos em segredo de justiça, principalmente em razão da segurança dos nossos clientes, né? E eu preciso pensar na segurança dos nossos clientes, né? 50-50. 50% das decisões foram positivas, 50% das decisões negativas. O resto são processos que são muitos processos em curso ainda. A primeira decisão de 2 anos atrás. Então, a gente está falando de uma decisão muito recente. Ainda tem muito campo de discussão pela frente, tá? Respondendo aí de forma objetiva. No método roupa, deve ser acionado o plano da mãe gestante, não gestante ou ambas. Lari, no método do roupa, a gente vai precisar da autorização também, um processo à parte de autorização também, para que, contra o Conselho Federal de Medicina, para que seja feito o método, né? Porque a gente hoje não tem autorização. A gente não, né? Os médicos não têm autorização para fazer o método roupa sem que a justiça faça, por conta das restrições ali do Conselho Federal de Medicina. Então, quando a cliente ela quer o método roupa, o que a gente faz? A gente entra com um processo contra o Conselho Federal de Medicina, pedindo a autorização para fazer o roupa, e entra com um processo contra o plano de saúde, determinando o custeio. O processo contra o Conselho Federal de Medicina é um processo bem mais rápido. Então, ele tramita bem mais rápido. Então, quando sai a decisão do plano de saúde, a gente já está com a autorização, né? E hoje não se tem justificativa para não se ter autorização, né? De um modo geral, os juízes eles têm autorizado. Nós não temos decisões contrárias nesse sentido, né? Hoje não tem justificativa para o juiz não autorizar, né? Eles não existe nesse sentido, né? Doralice, o seu caso já é de processar mesmo, tá? Já tem negativa, já é de processar mesmo. Pode entrar em contato com o nosso suporte. Aqui tá o link, o telefone tá aqui, ó, na mensagem fixada do WhatsApp, fixado aqui na mensagem, tá? Pode mandar lá, que o nosso suporte vai ter o maior prazer em te responder, tá? Já tá com a faca e com o queijo na mão, como dizem em Minas, para poder processar o plano. Casais héteros têm muito mais facilidade para obter decisões favoráveis do que nós LGBTs, tá? Porque as decisões héteros, né, que são por conta de infertilidade ou por questões relacionadas, né, a doenças, são decisões muito mais antigas, tá? As decisões LGBTs que são decisões mais recentes. Então, a gente aqui tá abrindo um caminho que lá na frente vai ficar muito mais fácil. Então, os casais héteros que estão vendo a live, é bem mais fácil do que os processos que a gente tá ajuizando, né, em relação ao público LGBT, porque as decisões relacionadas ao público hétero são decisões que já estão concedidas há muito mais anos do que as decisões para o público LGBT especificamente, que a primeira decisão que nós temos do público LGBT tem 2 anos. Entendeu? Flávio, o que é esse link aqui que você colocou aqui? Eu acho que não tem como abrir ele não, tá? Então vamos lá, vamos continuar respondendo as perguntas. Vai mandando a pergunta aí pra gente, gente.
Que mais? Gostaria de saber sobre a FIV em caso de doador conhecido. Eu quero testar com o óvulo da minha mulher. O plano cobre com as 3 pessoas. Então, mas aí, se o doador conhecido, vai fazer como? Você quer fazer o... Entendi. A gente vai precisar de uma autorização judicial. Não muda nada, tá? É só no processo a gente só vai dizer que nós não precisamos da compra do material genético, porque o doador é conhecido. Se for um doador previsto nas hipóteses do Conselho Federal de Medicina, que é um doador ali até 4º grau, não precisa de autorização judicial. Se for um doador que não é até 4º grau, a gente vai precisar da autorização judicial, mas como a gente já tá no processo, a gente já pede autorização judicial, entendeu? Vamos supor que seja um amigo, alguém assim. Aí a gente já pede autorização judicial, tá? Então dá pra fazer no mesmo processo, não tem nenhuma complicação, não. Existe alguma idade limite pra fazer a FIV? Então, aí é uma idade clínica, né? Se o médico colocou um limite da idade... aí é uma questão clínica. Jurídica não existe não, tá? É que assim, existe 50 anos, tá previsto lá na resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas essa idade, ela é considerada ilegal pra justiça. Se o médico liberou, tá tudo certo. Depois que faz a FIV, é possível entrar com o processo em quanto tempo? 5 anos. O processo, o pagamento do advogado é à vista ou parcelado, das 2 opções. Mas chama o nosso suporte que você vai ter todas essas informações de pagamento, de valores, de tudo, tá, gente? Fica tranquilo que a gente, tranquilos que a gente consegue, a gente facilita também o pagamento para vocês. Boa pergunta. E quando o plano de saúde já tem cláusula explícita que não cobre reprodução assistida? Ele só gastou contrato, só gastou tinta de papel, que serve pra nada. Considerado ilegal essa cláusula, né? A gente vai afastar essa cláusula porque ela é ilegal, entendeu? Então, pode só desconsiderar. Mas, como eu disse antes, pra quem tá aqui na live, né, eu abri a oportunidade de quê? De mandar o contrato pelo nosso WhatsApp, que a minha equipe vai analisar o seu contrato e vai dizer se você tem o direito ou se você não tem o direito, né? Então, perde essa oportunidade não, gente. Quem é que faz isso? É só a gente da bicha da justiça mesmo que faz isso quarta-feira, 8 horas da noite. Ué, César, fala a verdade, só gastou tinta de papel. Não foi mais nada, a não ser gastar tinta de papel. Vamos lá, não entendi então por que a análise do contrato, me explica. Então, vamos lá, eu vou analisar seu contrato, né? Eu vou ver se o contrato tem alguma questão, porque existem contratos que tem essa cláusula que é excludente da cobertura especificamente, tá? Mas pode ser que o contrato tenha alguma restrição, que tem alguma questão de cobertura, alguma restrição, né, não da cobertura especificamente da reprodução assistida, mas que seja alguma questão de, como é que chama aquela questão do coparticipação, para avaliar se tem cobertura nacional ou se é regional. Eu vou te dar um parecer, na verdade, mais específica, né? Em que aspectos é a cobertura do seu contrato para a reprodução assistida, entendeu? Não, Theo, tanto o meu plano quanto da minha esposa precisa ser analisado. O processo englobará os 2 planos? Não, só um.
Só o plano que vocês querem processar, entendeu? Porque a gente não processa os dois, a gente processa só um. Então, depende um pouco da avaliação ali de vocês, de qual é de qual vai ser o que vocês vão processar. Então, por exemplo, um é particular, o outro é corporativo. Faz mais sentido processar o particular e não o corporativo, tá? Coisas dessa natureza, entendeu? Então, essa é a linha, mas a gente não processa os dois, não. Só um. Não tem necessidade de processar os dois, não. Vamos lá, que mais, gente? Estamos caminhando aí pro final, hein?